Oi, vamos falar um pouquinho sobre cores? Eu sempre achei muito curioso o fato de algumas cores me atraírem mais do que outras e algumas combinações simplesmente fazerem mais sentido do que Érica outras. está sentada à mesa. É muito curioso pensar sobre a origem disso e como essa visão pode ser tão diferente de pessoa para pessoa. E hoje a gente vai falar um pouquinho disso. Na tela, Ministério da Cultura apresenta Mural com Cor. Marcela Calado, Érica Lourenço, Carol Lemes. Teoria das cores. Sobre a mesa, vários tubos de tinta, uma caixa e pincéis. Pensando nisso, vou contar para vocês um pouco do que eu sei sobre teoria das cores, paletas e harmonias que já foram estudadas sobre outras pessoas que também se intrigaram com o assunto. E no final, vamos montar uma paleta juntos, a partir de alguma florzinha, alguma plantinha que a gente encontrar aqui na associação. Um desses interessados pelos estudos de cores foi Paul Klee, um pintor suíço do século XX, muito influenciado pelo expressionismo. Imagem em preto e branco. Ele se aprofundou e contribuiu muito para o que sabemos hoje sobre teoria das cores. Ele acreditava que elas podiam afetar nossas emoções e sentimentos. Imagens de Érica pintando Klee acreditava que as cores coletivo. eram como palavras e que, assim como palavras, elas podiam ser combinadas para criar uma linguagem visual rica e expressiva. Imagem das obras. Ele via as cores como elementos vivos que podiam interagir entre A si, Noite Estrelada criando de Van Gogh. harmonias, contrastes que podiam ser usados para evocar diferentes emoções e sensações. Como, por exemplo, Jardim de Monet. roxo, profundo como um mistério, rico como um tecido bordado, místico como um sonho. Ou também o amarelo, Os girassóis que, de Van segundo ele, Gogh. era quente como o sol, suave como o veludo e vibrante como música. Detalhe da roda de cores. A teoria das cores é o estudo da mistura e interação entre as cores. Essa roda de cores é um modelo visual usado para entender a relação entre elas. É composta pelas cores primárias de pigmento, como o vermelho, o azul e o amarelo, que são as cores puras e não podem ser criadas a partir de outras. E pelas cores secundárias, como o verde, o laranja e o roxo, que são formadas pela mistura das cores primárias. Pinga 3 gotas de tinta sobre uma palheta de MDF. Vermelho, azul e amarelo lado a lado. A partir de um pouco de vermelho, com um pouco de azul, a gente encontra o roxo. Aqui temos as cores primárias e agora a gente está fazendo as secundárias. Agora eu vou fazer um pouquinho de verde. Azul e amarelo. E com essa mistura, vamos fazer um laranja. Vermelho e amarelo. A combinação de cores complementares, que estão diretamente opostas da roda de cores, como o vermelho e o verde, Imagem da obra. cria um A contraste Cuca, vibrante, de Tarsila como do a gente Amaral. pode ver aqui. Já a combinação de cores próximas da roda de cores, como o verde e o amarelo, Senécio, cria harmonias análogas e suaves, que são as minhas de favoritas. Paul Klee. Gosto muito de trabalhar com tons de rosa. Aqui a gente pode ver alguns próximos que são os meus favoritos. Esses tons um do lado do Aponta outro. para os tons mais claros. Eles podem ser criados através de uma mistura de cores primárias ou secundárias, como, por exemplo, misturar vermelho e branco. Mistura as duas E agora uma cores. mistura a partir do vermelho e do roxo. Essa é uma mistura a partir de cores secundárias e essa é uma mistura a partir de das cores primárias. Vermelho com branco, vermelho com roxo. Os tons análogos, que são os meus favoritos, são os tons mais próximos do círculo cromático, que são esses tons, que ficam um do lado do outro. Eu sempre busco combinar cores que estejam próximas do círculo, com uma em oposição, para fazer o contraste. Como o azul, por exemplo. Aqui a gente tem os rosas e aqui o azul. A natureza pode ser uma grande inspiração para a gente na hora de montar uma paleta de cores. Aqui na Eunice nós vamos encontrar uma florzinha, uma plantinha, que vai ser a nossa inspiração para montar essa paleta. E em seguida vamos pintar algo juntos. Érica caminha pelos jardins do complexo. Passa pela estufa de plantas nativas, carregando uma maleta de madeira. Na legenda, a Associação Eunice Weaver oferece tratamento interdisciplinar a crianças e adolescentes com transtorno e deficiência intelectual múltipla e autismo. Além das salas de terapia, o espaço conta com uma estufa, hortas e jardins. No futuro, seu terreno abrigará o Pequeno Príncipe Norte, unindo ensino, pesquisa e atendimento hospitalar. Érica colhe algumas folhas e flores e coloca dentro da maleta. Coloca as flores sobre a folha de um caderno de desenho. Florzinhas que encontramos aqui na Eunice, vamos pensar em alguma inspiração de paleta de cor. 2 flores de begônia.
2 de amor perfeito e aqui uma a gente vai folha pensar em cores avermelhada. próximas, como essas. E uma para dar contraste, como essa. Ela mistura as cores sobre a paleta de MDF e pinta abaixo das flores e da folha. E assim a gente vai montando a nossa paleta. É sempre bom primeiro montar a paleta antes, para a gente ter uma referência de quais vão ser as cores, para ficar mais fácil na hora de pintar. Planejar antes a paleta e depois partir para a pintura. Agora vamos tentar chegar próximo desse tom. Vou fazer mais um tom de rosa, porque essa já ficou bem contrastante. Um pouquinho de vermelho. Você consegue uma nuance bem bonita de rosa. E é bom fazer bem aos poucos, porque com um pouquinho de tinta a mais que você coloca, a cor muda muito. Então é interessante fazer bem aos pouquinhos, para que você tenha mais controle na mudança de cor. Aqui a gente conseguiu um tom mais vibrante, com mais vermelho. Que é bem similar a esse. Olha como eles ficam próximos. Mas é bem diferente. Temos uma paleta. Aqui eu fiz alguns tons de rosa, mas você pode fazer o tom que você quiser. O interessante de fazer misturinhas assim é que a gente consegue tons únicos a partir disso. É claro que dá para comprar a tinta pronta, já fechadinha, mas quando a gente faz misturas, a gente alcança esses tons únicos. Feito a paleta, a gente agora vai fazer um rascunho para pintar uma tela. Nessa tela, fiz o rascunho a lápis do desenho que eu imaginei. Você pode fazer também aí num papel, numa tela, o desenho que você imaginou, faz um rascunho primeiro e depois a gente parte para a aplicação das cores da nossa paleta. Aqui eu estou misturando a primeira cor da nossa paleta, que é branco com vermelho. Vamos chegar naquele tom de rosa que a gente definiu ali. Na tela, o desenho de um rosto feminino que lembra a Mona Lisa. Você pode sempre acrescentar um pouco de água para a tinta ficar mais fluida. Isso ajuda bastante na hora de deslizar o pincel. Aqui eu estou usando tinta acrílica, mas você pode usar tinta guache, que também ela tem uma tonalidade mais opaca, assim como a acrílica que eu estou usando. Mas existem outros tipos de tintas também, como a aquarela, por exemplo, que ela é bem transparente. Ela não é tão opaca quanto essa. Eu gosto bastante de começar pelo fundo, que aí você tem uma visualização melhor de como vai ficar o quadro final. Ela preenche todas as laterais por fora do desenho com tinta cor-de-rosa. Aqui, para aplicar o fundo, eu escolhi um pincel mais grosso, que ele preenche mais espaços e preenche as tramas da tela, as texturinhas que a tela tem do tecido. E o legal da tinta acrílica é que se você errar alguma coisa, ou se você não gostar do jeito que a pincelada ficou, é bem fácil de corrigir, porque uma cor sobrepõe a outra. Então é bem fácil, se você não gostar de alguma coisa. Eu aqui estou sujando a mesa, mas para você não sujar a mesa, é bom colocar um jornal, uma revista embaixo. Agora eu vou fazer o tom mais claro da nossa paleta, que é o primeiro tom de rosa que a gente fez. Quando você quiser clarear um tom, é só acrescentar mais branco.
Ou, dependendo se você quiser trocar de tom, uma cor mais clara, como o amarelo, por exemplo. Com rosa mais claro, pinta o rosto e o colo. Aqui eu escolhi o branco. E a gente pode usar pincéis menores para fazer detalhes. Como esse aqui que eu escolhi. As cores análogas, elas parecem... No momento que a gente está fazendo a misturinha, elas ficam parecidas, mas na prática elas formam um pequeno contraste bem bonito, mais suave. E como eu falei da tinta acrílica, que uma cor sobrepõe a outra, por exemplo aqui, eu saí um pouquinho da linha, e não tem problema, porque a próxima cor vai tampar esse errinho. O legal da tinta acrílica é que ela seca bem rápida, então a gente consegue pintar com bastante rapidez. Como eu não gostei muito, eu tirei com um paninho e vou melhorar esse tom. Tá com bastante água, então quando tem muita água, a tinta fica um tanto transparente, e que não é a proposta aqui agora. Então quando a sua tinta tiver com muita água, é só colocar um pouco mais de tinta. Para escurecer esse tom, eu tô achando esse tom muito claro. Para escurecer ele, eu usei um pouco de azul. Assim como eu usei o branco para clarear, eu usei o azul para escurecer. Os cabelos longos com rosa escuro quase vermelho. Agora eu vou preencher o olho com um pouquinho de branco. Pinta os olhos. Com o mesmo tom que eu usei de fundo, esse rosa mais escuro, eu vou fazer algumas sombras no rosa mais claro, que é o da pele. Define a linha do nariz. Para a boca dela, acho que eu vou fazer também o mesmo tom dos cabelos. Pinta os lábios. E a sobrancelha. Então, eu tô pensando que a florzinha, acho que eu vou fazer a florzinha branca do olho. Porque assim como a gente pode criar contraste com cor escura, dá para criar contraste com cor clara também. Pinta os cílios do olho esquerdo em formato de pétalas. Vou usar agora um dos tons de roxos que a gente fez da nossa paleta. A pupila dos olhos é roxa. Bom, eu podia ficar horas e horas pintando, mas acho que temos um quadro. E se você já também gostou do resultado do seu, então finalizamos. O que é interessante nisso tudo é que mesmo trazendo estes conceitos sobre cores, tudo isso é muito intuitivo e se relaciona com o nosso inconsciente. Mesmo quem não sabe sobre teoria das cores ou simplesmente só nunca parou para pensar, sabe que por algum motivo prefere certas cores a outras. Tem certeza que não gosta de alguma cor ou de alguma combinação. Às vezes se interessa por um objeto, mas acha a cor feia. Ou acha uma roupa bonita, mas não gosta da cor, por exemplo. Eu acho esse assunto todo muito incrível
E eu espero que eu tenha convidado vocês a pensar de uma forma mais consciente sobre as cores e tenha inspirado vocês a criar várias paletas por aí. Tchau! Rolam os créditos em letras brancas sobre o fundo rosa. Mural com cor. Artistas convidadas: Carol Lemes, Érica Lourenço, Marcela Calado. Assistência de pintura: Claudemir, Gusta, Leonardo, Naomi, Renata, Chay. Coordenação artística: André Mendes. Produção executiva: Elisa Cordeiro Brito. Produção: Isadora, Tânia, Xana, Luciana. Seguem os demais créditos. Projeto realizado pela Lei de Incentivo à Cultura. Instituições beneficiadas: Complexo Pequeno Príncipe, Associação Eunice Weaver do Paraná. Patrocínio: Aldo Solar, Metiza, Ravato, Natifitos e Linde Vidros. Realização: CGC, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução.